Gostava de lhe propor um desafio. Imagine que tem no seu estirador uma planta de Lisboa, sem nada, e agora pode fazer a sua Lisboa. Aceita? Não, a Lisboa tem que se fazer abrindo janelas sobre a luz, que é abrir janelas sobre a cor. O homem do futuro que está a nascer por todo o lado é um homem que vai juntar a cidade e o campo. O Ribeiro Teles é uma das grandes personalidades vivas que hoje têm e que deviam ter o respeito de todo o país e o conhecimento e o reconhecimento de todo o país. Como se passa, por exemplo, com um grande cineasta, como é, sei lá, o Manuel de Oliveira, ou se passa com um homem como é, por exemplo, o Eduardo Lourenço, em matéria de filosofia e de letras, como são os grandes escritores, o Saramago, o Nuno Antunes, etc. O número um entre os apóstolos do ambiente, os apóstolos ecologistas, é sem dúvida o Gonçalo Ribeiro Teles. Tem a grande preocupação de que as coisas se concretizem. Ele deixa uma política de ambiente única. Quem tem a bandeira da proteção ambiental e ecológica é o Gonçalo Ribeiro Teles. Projetar hoje o país do amanhã, deixar a herança de uma estrutura ecológica verde como garantia da qualidade de vida e da sustentabilidade do homem, dos recursos e do país, tem sido a batalha de Gonçalo Ribeiro Teles nos últimos 50 anos da sua vida. E ele é o grande homem que viu a gravidade de se fazer este betão nas grandes cidades, esta coisa do betão, que viu a importância do ordenamento do território e que o explicou pedagogicamente a toda a gente. A agenda dos políticos hoje, que é a Agenda 21, que já vem com um atraso em Portugal, tudo aquilo foi descrito e pensado por Ribeiro Teles, e não só por ele, mas sobretudo por ele, nos anos 60. Mas de onde vem esta visão, ou dito de outro modo, tanta persistência, porquê e em nome de quê? Eu tenho uma noção que essa aqui faz parte de um combate constante de serviço pela Terra. A Terra, sem ser o planeta grande, é a pátria. Conhecer para podermos amar, a paisagem do Portugal mediterrâneo vive de contrastes. Entre o campo e a cidade, nasce o bichinho para o ambiente. Conheci as relações que nós sentimos quando conhecemos o campo. Por outro lado, lidei imediatamente com pessoas que tinham a formação já, chamemos de paisagem, de ambiente, de ruralidade. Eu passava horas no sótão do meu tio. Era aí nesse sótão que eu fartava-me de ver essas reproduções que eu folhei, revistei e tal e coisa. Primeiro com a iluminura, depois com o livro. Depois gostei muito de ver livros, de apalpar livros, de folhear livros e pôr outra vez. Não é a leitura exaustiva do romance ou da literatura, é a procura. Gostava muito de passear no campo para ver um cogumelo, para ver um besouro, para ver uma lagartixa, para ver as coisas miúdas. Pequenos universos tornam-nos, afinal, mais próximos da vida. Desperto para a harmonia ancestral, chama savanas culturais feitas pelo homem ao montado de sobre. O sobreiro é há muito a sua árvore preferida, uma admiração conquistada ao menino Gonçalo através da janela do comboio. A primeira impressão que tínhamos da chegada de Lisboa até aqui a Cruz é quando, a passar o Setil, a sensação da presença do montado. Geralmente já era escuro, começavam a ver-se as luzes das casas, que eram poucas, que se viam ao longo da linha,
enfim, possivelmente dos montes, e o que marcava mais isso era a tortuosidade dos troncos do montado. Mas fazíamos a lembrar gente de além, mas não era do além, era do além do tempo. Isso é que é a profundidade da paisagem. Não é só a parte ecológica, física, até visual, é também a presença do homem e a presença das gerações que a compreenderam, que a entenderam e que a foram modificando. Vocês vão aprender que não há cor sem luz. Bom dia, são 7h30 da manhã. A vida é uma variação constante. Em primeiro lugar, nós variamos permanentemente no espaço e no tempo. Em segundo lugar, acompanhamos com a nossa variação alguns elementos que estão também em vida, que também estão também em permanente transformação. Portanto, isto quer dizer que a vida que nós desenvolvemos é uma vida que depende de nós e depende de outras vidas. Naturalmente, a este sistema de interdependências chamamos natureza. Mas Gonçalo Ribeiro Teles torna sua a filosofia romana e cita Cícero. Atenção que há duas naturezas. A primeira é a primordial, a que vive sem o homem e é o suporte da vida. A segunda natureza é o que o homem fez de belo. Assim, natureza, ou a paisagem, como Ribeiro Teles prefere chamar, é uma construção do homem. O homem intervém e faz uma obra estética que junta sempre os elementos dados pela natureza, pelo costume e pela história, numa longa relação de continuidade. Orlando Ribeiro, que sem o seu reconhecimento da paisagem não há suporte para construir o futuro. A paisagem é a expressão da nossa casa, do eco e do que está em transformação, estando o homem no ponto central. Noções apreendidas por Ribeiro Teles para lá da engenharia agrónoma. No Instituto Superior de Agronomia, o mestre Caldeira Cabral iria formar a primeira geração de arquitetos paisagistas portugueses num universo cultural considerado por alguns como uma espécie de vintage na cultura nacional. Era gente de formação moderna, modernista se quiser, que estava a fazer uma espécie de reflexão crítica sobre o corte do modernismo com os lugares, as culturas regionais, locais, nacionais, etc. E que o modernismo, de certo modo, tinha posto à parte para não infectar a inovação. Eles foram os homens que fizeram as primeiras grandes infecções. E ele depois surge, Ribeiro Teles surge com um conceito que é a paisagem global. Esse conceito de paisagem global faz talvez um dos grandes cortes e é fundamental para o desenvolvimento do ordenamento de toda a paisagem portuguesa, que é não olhar para a paisagem como sectária, segmentarizada, fragmentada, em funções, mas como uma globalidade. Portanto, a sua multifuncionalidade em cada momento. Combatente pela inovação, a isolada ermida de São Jerónimo protagoniza o seu primeiro rasgo nos espaços verdes da Câmara Municipal de Lisboa. Altera o projetado, corta com o formalismo, com as simetrias, com o alinhamento visual. Abandona a ideia de jardim e, tirando partido da simplicidade franciscana, cria paisagem. O que eu pretendia era como se estivéssemos a trabalhar sobre uma tela de Picasso. E todo este espaço seria, ou deverá ser descoberto, na relação entre o corpo e o espaço. Descer procurando. A paisagem não é um bilhete postal, antes uma descoberta que também implica curiosidade. A sombra e a luz, o contraste, a dinâmica, um jogo permanente proporciona novos olhares sobre a mesma paisagem e até sobre a mesma pessoa. Para tal, há que tirar partido do lugar, o que começa espontaneamente com o lápis.
que nada veio o Homem das Couves. Não sabia que era o Homem das Couves, mas pronto, despachei aquele desenho. E um pouco depois aparece o professor Roberto Teles com aquela sua maneira, apressado e tal, hein? E ele veio fazer uns desenhos e tal. E ele chegou-se ao pé de mim, ao meu estirador, olhou para um grande alçado que eu tinha acabado de desenhar, com um trabalho imenso, não sei, uma semana ou mais, agarrou numa caneta, com tinta da China, olhou para o alçado, pensou um segundo e começa-me a desenhar por cima do alçado árvores e plantas e arbustos. E ele tem as mãos à cabeça, lá se vai o meu trabalho todo. Mas olha, aquilo durou uns segundos. Ao fim de quê? De um minuto, tinha ali um desenho espantoso. Como é que vamos tirar partido deste lugar? E a primeira maneira de tirar partido deste lugar é realçar. Ou realçar o que está lá, não é? Acentuar, ou então recriar completamente novo. Tomar consciência da dimensão estética, cultural e ecológica é o gênio do lugar. Criar com emoção e flexibilidade acompanha os processos sociais, o que não aconteceu com a remodelação da Avenida da Liberdade em 1968. Tinha um projeto para a avenida, nessa altura, que tinha sido começado a executar até ao Alexandre-Plano, até da rotunda ao Alexandre-Plano. Foi uma celeuma enorme, foi das coisas mais faladas aí em todos os ateliês, em todo lado, foi uma autêntica revolução urbanística aqui, não é? Foi ter-se transformado um boulevard de inspiração francesa, mais num corredor verde de passeio, separado o mais possível da circulação. Porque mandaram fazer outro projeto, isso não faz. Fui demitido. A vida não é feita de zonas. Tal como o nosso corpo, toda a vida vive de sistemas a funcionar entre si. Ignorá-los é não tratar de nós. E os projetos de remodelação da avenida, em relação à avenida, nunca tratam nem do vale, nem da árvore. Portanto, não tratam das pessoas. Porque o plano da Avenida da Liberdade não pode subir excessos mais que 4 ou 5 pisos. Se subirem mais que 5 pisos, a concentração da poluição no estado aumenta em todo lado. A temperatura da cidade aumenta porque não há circulação das brisas de encosta com a brisa principal do Alto Parque Tejo. Este doce namoro entre o vento, as brisas e o vale só é visível à noite. É espontâneo e acontece sem a intervenção do homem. Para ser eterno, temos de entender que não fomos nós que tecemos a teia da vida, somos tão só um dos seus fios. Se o rompermos, estamos a alterar os equilíbrios biológicos e a mudar o ponto de referência do sistema natural que nos suporta a vida. Para quem constrói paisagem com materiais vivos, temos de respeitar a vida e saber intensificá-la. Pode o homem intensificar a atividade biológica da paisagem e diminuir as espécies que constituem a paisagem. A orla, a sebe, aumenta a atividade biológica da paisagem, aumenta a biodiversidade, mas talvez se lixe alguns seres vivos que não têm cabimento nem interesse neste aspecto. Mesmo que então o seu interesse seja só serem cadáveres de composição. A biodiversidade só pode ser assegurada por um sistema perene que, não sendo estático, nos permite ter a noção da passagem do tempo. A árvore tem muito disso, não é? Para modificar-se ao longo das estações, nascer, crescer e até acabar, evidentemente, por morrer, tem sempre uma estrutura permanente que que se modifica constantemente. Portanto, quer dizer que a estrutura permanente permite o movimento. E para haver movimento, para haver variedade, tem que haver essa estrutura permanente que permite todas as relações de troca. Que ele ligou muito depressa a questão da monarquia à questão da ecologia. O meu rei é a referência humana da perenidade. Não é nada. Todos precisamos de referências, algo superior que atravessa o tempo, nos dá sentido e liberdade. Para assegurar a diversidade e transmitir a herança, temos de abrir a porta às emoções e criar relações duradouras.
Bem, eu apaixono-me facilmente por tudo. Tenho uma multidão de referências. Meu amigo Ribertelos é uma pessoa de quem realmente se gosta pela franqueza como funciona e a naturalidade como está em todo lado. Uma pessoa dotada de uma enorme intuição, com uma frescura de cabeça absolutamente invulgar. Às vezes incómodo para o que está estabelecido. Conversando com ele, fico com mais avisos sobre os excessos dos compromissos. A altura sei que apetece desistir e quando isso me acontece eu penso sempre na capacidade de persistência do Ribertelos. A capacidade humana de perceber as pessoas, de apreciar as pessoas. É uma pessoa com uma solidez de caráter rara, não é? Raríssima. Porque é um homem de bem, é o que se chama o bom homem português. É uma pessoa franca e leal. Não posso dizer outra coisa senão isto, que é um grande amigo, não é? Uma força da natureza nascida de confluências e influências diversas. Um espírito com raízes profundas no debate de ideias, na liberdade de consciência. Silenciada a expressão pública, em ditadura, o antigo Café Martim era o espaço de conspiração política dos paisagistas. No intervalo do almoço, a gente normalmente encontrava-nos lá na crítica, dos acontecimentos diários. Ele e o Tutónio Pereira eram incapazes de estar a fazer coisas só da profissão sem a projetar para o exterior. Portanto, sem a projetar para as consequências para o país, etc. E, portanto, daí dava um passo para a política. Em 1957, cria com Francisco Sousa Tavares o Movimento Monárquico Popular. 2 anos depois, este católico praticante desafia o lado cristão do regime, entrega na Assembleia Nacional com 101 assinaturas a carta aberta a Salazar. Era por causa dos problemas da PIDE, e da violência e até das mortes que parecia que estavam a suceder. Não? É um interrogatório na PIDE entre as 2 horas até às 7 da tarde, em que queriam por força que eu tivesse andado no Colégio de Santo Tirso. E eu não neguei só no fim. E nessa altura a coisa azedou-se um pouco. Mas, enfim, depois vim tomar o café à Brasileira. Deviam ser umas 7h30 da tarde. E contar aos amigos o que tinha E contar, que estava danado para contar. Não é? Desafiar o sistema com seriedade, tomar assim partido na história e defender aquilo em que acredita são instrumentos para intervir politicamente e concretizar as suas propostas para o país. Mas seria o acaso a tratar da aparição pública de Ribeiro Teles. Há muito que as nuvens se adensavam sobre o país, o céu desabava. Lisboa, novembro de 1967. Rio, ou que uma ribeira, uma linha d'água tem uma zona montante, e vou-me referir, por exemplo, às linhas d'água da Costa do Sol, não é? Portanto, tem uma zona montante onde ainda não há propriamente uma linha d'água, mas há apenas uns filetes e umas zonas infiltradas que se vão juntando e vão, com os seus afluentes, aumentando este caudal central. A certa altura, este caudal central é grande, portanto, surge a ribeira e surge o rio, não é? Evidente, e vai vazar noutro rio ou mesmo no oceano. A zona de infiltração a que me referi, esta, será uma que existirá nesta situação. A zona montante de grande infiltração, de onde nasce a riqueza aquífera das nascentes em caudal, será esta aqui. A tal zona onde não poderá haver obstáculos ao escoamento será, portanto, o leito de cheia deste vale. O problema das inundações pode-se afirmar que nasce em situações como esta. Os problemas das inundações urbanas, a impermeabilização de toda a encosta, conduz a um aumento de caudais porque não há águas que se infiltrem no terreno. Esse aumento de caudais, ainda por cima, a velocidade de escoamento das águas também é muito maior e, portanto, a situação nos pontos críticos do vale pode ser absolutamente catastrófica.
Gonçalo Ribeiro Teles tornava-se assim uma figura pública e o arquiteto paisagista com mais peso na sociedade portuguesa. Uma linguagem nova, desconhecida, escapou ao lápis azul da censura. Ainda na sombra da clandestinidade, os problemas do ordenamento anteviam um novo olhar sobre o país, enquanto um lugar da antiga Lisboa ia ganhando luz. Em 1968 estavam prontos os Jardins da Gulbenkian. Gonçalo Ribeiro Teles e António Viana Barreto tinham construído o jardim referência da capital portuguesa. Um ponto de chegada da arquitetura paisagista nacional, onde o desenho do espaço urbano e da paisagem traçam um novo ponto de partida. E há muitas vezes a ideia que o paisagista vem só depois de estar a concepção feita, que é totalmente errado. Aqui não, aqui foi acompanhado desde o princípio, o Gilbato teve esse mérito, manteve sempre a equipa toda, muito trabalho, sempre em conjunto. Entre a sombra e a luz, o íntimo e o social, inspirado na Ilha dos Amores do poeta Luís de Camões, tinha nascido um jardim. Este micromundo garante a presença da natureza no meio artificial. Uma contrapartida biológica que permite uma vida mais sã e natural aos habitantes da cidade. Uma ilha verde onde a memória do lago se transformou numa fonte de água natural, fazendo o aproveitamento da água da chuva. Esta harmonia viria a ser quebrada com o novo Centro de Arte Moderna. O impacto visual e a localização escolhida punham em causa o espírito de jardim. Sem cedências, os paisagistas abandonavam a Gulbenkian. No entanto, o futuro de Ribeiro Teles também se escreve com memória do passado. 40 anos depois, seriam os Pinheiros Mansos a criar uma transparência e a atenuar esse impacto visual, fazendo jus ao papel que esta árvore tinha quando ladeava os caminhos junto às povoações e era conhecida como Pinheiro das Encomendas. Afinal, as obras-primas da natureza também aproximavam as pessoas. Este livro é ainda hoje uma bíblia para alunos de arquitetura paisagista e para aqueles que gostam de saber de árvores. A Árvore em Portugal foi escrito por Caldeira Cabral e Ribeiro Teles. Convicto da importância da passagem de testemunho para o futuro do país, é na tentativa de salvar a monarquia da colagem às elites que concorre às eleições de 1969 com a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática ao lado de Mário Soares. E depois tivemos esta solidariedade de sermos contra a ditadura e sermos pela liberdade. E lutámos juntos. Será o 25 de abril de 74 que projeta Gonçalo Ribeiro Teles para a primeira linha das figuras políticas do país. Começa por fazer nascer o Partido Popular Monárquico e traz a influência da arquitetura paisagista para a política na tentativa de fazer a simbiose entre o homem e a natureza. No PPM, criámos uma linha ecológica, que o partido vivia muito de uma linha ecológica e de uma linha ambientalista e ruralista. Não é impunemente que nos vieram pedir todas as bandas, e especialmente ao Gonçalo Ribeiro Teles e ao próprio arquiteto Fernando Pessoa, que fizessem o capítulo do ambiente da Constituição durante a Constituinte. Nós não estávamos na Assembleia da República e o capítulo do ambiente da Constituição foi feito pelo Gonçalo Ribeiro Teles e os seus amigos no Café Lisboa, que hoje já não existe, na Avenida da Liberdade. Não olhes só para a árvore, olha também para o todo. É a máxima que ensina aos seus alunos quando é convidado para dirigir o Departamento de Planeamento Biofísico em Évora.
Cria o primeiro curso de arquitetura paisagista e consegue o seu reconhecimento internacional. Certo de que a arquitetura da paisagem é uma arquitetura sem teto, é incapaz de a restringir à sala de aula. Leva então os alunos para as aulas de campo. Alguém que consegue ter um discurso extremamente cativante. Bem, então agora vamos ver. O que é que vocês aqui olham quando chegam aqui? Falava de revoluções, mas de verdadeiras revoluções, não é? As revoluções agrícolas, as revoluções ecológicas, tudo numa base extremamente consolidada. Então agora vamos por caminho de sombra e vão ver que olham de outra maneira. E se olham em frente, estão-se borrifando para os caravelhos ou as borboletas que existirem aqui à volta. Se forem para o caminho de sombra, é o que interessa. É a parte miudinha, a parte próxima da estrutura. Quer dizer, portanto, é o mundo medieval daquelas iluminuras dos livros de horas em que a bordadura era sempre feita com vegetação muito humilde. Ele é tão rápido, tão intuitivo, que a expressão verbal é a que fica bem nele. Ali era um caminho, aqui é um vale que conduz a qualquer coisa que não sabemos o que é. Não se abriu uma janela, abriu-se um enorme janelão e só não olhou quem não quis. Nós temos que criar efeitos de surpresa, que não se veja tudo de uma vez. Temos que pôr aqui uma cortina, não é uma cortina, é uma zona que dá anteparo de transparência para o edifício. Não era para ocultar, que é sempre mal fazer um muro, mas para ocultar. Então como é que fazer essa transparência? Vamos fazer com a plantação de um pinhal. De pinhal que vai daqui a ali. Mas esse pinhal é plantado com árvores de diferente altura, para aquilo entrar na evolução do tempo, que é a saída dos mais velhos quando é a altura, é o aproveitamento dos que subiram e então começar sempre por plantações de mais novos. É repetir, de facto, é entrar com a vida e com o tempo. Nós é que somos os incendiários da mata, mas com consciência e com aspectos de criação. Se nós deixarmos tudo para a natureza trabalhar, ela acaba por trabalhar, ter uma mata. Porque se agora isso ficasse na mata, nós estávamos a perder a biodiversidade, que tanto se fala. A florestação de monoespecífica já tinha começado. Em defesa do país, no primeiro e segundo governos provisórios, na Secretaria de Estado do Ambiente faz sair a primeira legislação em defesa do coberto vegetal. Foi por causa de que era importante nessa altura os movimentos de terras para tudo que destruíam o coberto vegetal e não se fazia nem o aproveitamento da terra vegetal e muitas vezes destruía-se o coberto vegetal em áreas que eram absolutamente erosionáveis. Eram medidas legislativas passivas, digamos assim, era a defesa contra o avanço das forças do pseudo-desenvolvimento desordenado, que não tinham peias e contra as quais era preciso levantar barreiras. Portanto, isto não foi, como se julga, um ato isolado. Convencemos-nos que podíamos, naquela altura mágica, parar a autoestrada de Cascais, que já tinha estaleiro a ser montado para as obras não tinham começado, e passá-la para Setúbal, porque nos parecia que, do ponto de vista produtivo do país, era mais urgente ligar Lisboa a Setúbal em boas condições que ligar Lisboa a Estoril-Cascais. Bom, mas a Brisa nessa altura era privada, agora também é, mas entretanto seria nacionalizada, e era preciso convencer os donos da Brisa, os homens do capital, a fazer esta transladação. A verdade é que em poucas semanas a Brisa tratou de projeto, a Junta Autónoma das Estradas tratou de expropriações no Lisboa-Setúbal, que eram mais fáceis e mais baratas, e a autoestrada fez-se quase imediatamente. Isto aí, hoje era impensável. E como é que era aquele ministro do Ambiente, que era oficial? O Fernandes. O Fernandes. Foi primeiro. Um jogo muito sério, um homem extraordinário. E depois também não mas confiava em si totalmente. Totalmente. E levava-me para o Conselho de Ministros com uma cadeirinha sentada atrás. Tinha
tinha direito a lugar do Conselho de Ministros quando o Fernandes aparecia com esta carga atrás. O sentido de humor é sempre a fleuma política de Ribeiro Teles. As escolhas, para além de conscientes, carecem de coerência e participação. Em nome do futuro do país, em 1976 o PPM diz não à construção da central nuclear em Ferrel, na primeira luta ecologista do país. Todos os partidos estavam mais ou menos a favor da central nuclear, exceto o PCP e não me recordo se a extrema-esquerda também, mas o PCP pelo menos, e o PPM. E há um jornalista que pergunta, então o Sr. Arquiteto não se incomoda de ter como aliado apenas os comunistas? E a resposta dele foi, antes vermelho que morto. Quer lá saber quem é que está com ele. Desde que estejam ao lado daquilo que acha que é certo, isso é que é importante. Homem de ideias fortes, vividas, comunicador nato, aproveita todos os momentos para, com pedagogia, espalhar a sua semente na vida pública e política, sem nunca perder de vista os equilíbrios. Se a proposta pelo Manuel Antunes devia ter a nacionalização imediata da banca e de algumas outras empresas, ou se pelo contrário devia ter, que era o que propunha o plano Manuel Antunes, uma intervenção, uma espécie de um fiscal em cada banco da confiança do governo para ver os problemas das políticas, do modo, a conduta dos governos. Esta era a grande discussão que estava a discutir, mas não no plano, não no Conselho de Ministros, curiosamente. Numa sala ao lado. Acabava sempre de falar nos pássaros do bico mole. O Vasconcelos, que estava sempre com os olhos semicerrados, a gente não sabia bem se isso significava que estava a pensar ou que estava a descansar, assim, que interessante, explique lá isso melhor. São aqueles que comem insetos, não é? Portanto, se eles desaparecem, as pragas aumentam. É um pouco o Congresso que dança, não é? A velha história do paradigma do Congresso. E o Teles não se apercebe disto, isso é muito típico dele, como ele é um missionário profissional portanto, disse, isto é uma grande oportunidade que eu tenho aqui de convencer as pessoas, não só de uma coisa concreta, que é o que normalmente se discute, mas do problema todo do futuro do país. As Nações Unidas acompanhavam a visão de Ribeiro Teles. Em 1981 são muito claras. Só será possível evitar uma catástrofe social e ambiental se o objetivo dos governos mundiais for o desenvolvimento sustentável. Um ano antes, nas suas crónicas, Ribeiro Teles fazia depender a durabilidade dos sistemas de produção da manutenção equilibrada das paisagens. São estas paisagens, construções erigidas por muitas gerações passadas e cuja manutenção constitui um dever da geração presente, a fim de serem transmitidas às gerações vindouras. E o Gonçalo Ribeiro Teles foi, de facto, a pessoa que fez a simbiose entre o que eram as prioridades de um combate político pela democracia antes de 25 de Abril, com as necessidades de, uma vez conquistada a democracia, podermos criar estas bases de sustentabilidade para o desenvolvimento económico e social do país. Eu acho que há uma grande justiça que se deve fazer. Ele não quer pensar pelo mundo inteiro. Cada país deve partir da sua situação concreta. E cada aldeia por si. E cada aldeia e cada região. E do ponto de vista pensar português, globalmente, agir localmente. Pois é, portanto. Quase 30 anos depois, o mundo ainda procura um modelo de desenvolvimento sustentável. Contrariando as tendências, foi sempre esse o modelo de desenvolvimento que Gonçalo Ribeiro Teles quis e sempre que pôde introduziu na governação do país. No novo modelo de desenvolvimento, ele tinha presente a extraordinária limitação, que nessa altura ainda não era patente, aos olhos dos homens, dos recursos existentes, dos recursos planetários, a delicadeza desses recursos, a necessidade de tratar como se fossem taças de cristal esses recursos e, em geral, todos os recursos naturais, como forma de melhor tirar proveito deles e de melhor do desenvolvimento ser, digamos, mais sustentável, mais genuíno, mais consistente.
Sou pena não arruinarmos com esse desenvolvimento ou desse crescimento desordenado os próprios escassos recursos que existem. Em 1981, o equilíbrio de forças. Sá Carneiro chama o PPM a formar a Aliança Democrática. Na Secretaria de Estado do Ambiente, Ribeiro Teles cria a Direção-Geral de Ordenamento, na primeira política concertada de ambiente e ordenamento do território em Portugal. Com a morte de Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão é primeiro-ministro. No seu segundo mandato, o mundo estremece com o segundo choque petrolífero. Sozinho, Ribeiro Teles detecta a verdadeira crise. Eu trocava impressões com o Dr. Balsemão, como é que a gente vai sair da crise, o que é que a gente vai fazer e tal, reduzir a procura, limitações ao consumo, subida dos preços, como é que é e tal. E então o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, de repente, sai-se com esta. Desculpa lá, mas o mais importante é resolvermos o problema do eucalipto. O mito de um país florestal estava a pôr em causa a vida das pessoas e a continuidade dos sistemas de vida mediterrâneos que sempre tinham suportado Portugal. Ribeiro Teles pressentia a urgência em criar bolsas de proteção aos solos mais férteis e aos corredores de biodiversidade. Ribeiro Teles tinha a oportunidade e a responsabilidade de dotar o país de instrumentos de planeamento. Porém, o confronto com outras perspectivas de desenvolvimento já era real. E, sobretudo, a grande batalha dele é: eu não me vou demitir porque antes de ter a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola Nacional aprovadas. Possivelmente o Conselho de Ministros estava saturado de chatice, estava maçado, olha, vamos lá dar saída a este fulano, pronto, vai para a frente. E assim saiu a REN, no fim do governo do Balsemão. Houve alguns aspectos que foram muito discutidos e que foi possível encontrar um consenso e a partir daí, que eu me lembre, foi aprovado por aclamação. Se a REN é a produção de biomassa, de alimentos, e que contribui também, evidentemente, para a circulação da água, porque há sempre paralelismos entre isto, a REN tem por sua finalidade a sustentabilidade do espaço, na sua totalidade. Portanto, tem que ver com a melhor circulação da água, com a melhor circulação do vento, tem que ver com a erosão, tem que ver com todos esses agentes que atuam no território. O solo é um recurso natural não renovável à escala humana. Proteger as nossas melhores terras é não hipotecar o nosso próprio futuro, ou seja, colher hoje para poder semear amanhã. Feita e revista a Carta de Capacidade de Uso do Solo, alguns especialistas não têm dúvidas. De fora, ficou o essencial da terra portuguesa. Numa zona mediterrânica, esqueceram a vinha, esquecer o pomar, esquecer o olival. Ora, isto é criminoso, não se pode, pelo menos, a coisa é mais grave ainda. Isto foi deliberadamente esquecido, ou falsificado, e o Ribeiro Teles não foi capaz, não tinha meios para poder corrigir isso. De modo que a carta da Reserva Agrícola por ele considerada é inferior à realidade da agricultura portuguesa. No contraponto, 40% de terras viáveis para a agricultura podem garantir a nossa autossuficiência alimentar. Mesmo assim, muitos terrenos produtivos têm vindo a ser desafetados das reservas agrícola e ecológica. O betão não para de avançar, desapareceu a interface biológica existente entre a cidade e o campo, rica na troca de relações, hipotecando a biodiversidade e a unidade do território. O despovoamento do território, que foi o aspecto mais grave, as pessoas que abandonaram as aldeias porque não estavam lá a fazer nada, não ficaram a ver crescer o pau, como elas diziam, foi o primeiro grande, a consequência pior de tudo isto. Sem pessoas, a terra deixou de estar protegida pelo amor que os homens dedicavam à natureza. Inverter a tendência exige pensar a longo prazo e num futuro comum. Ele viu, antes de toda a gente, que a verdadeira política do ambiente a ser feita era uma política de ordenamento do território. A ordem para admirarmos o belo. Pensamento já do menino Gonçalo, que com a simplicidade dos grandes só ambicionava ser uma força da ordem. A minha ideia de ser polícia civil, porque era uma figura espantosa. Mal eu saía da cama, ia direitinho à janela, e quem é que eu via?
Por isso assim não era comandar o processo todo. A sua ideia sempre foi a mesma. Ao fim de 40 anos, luz, sol, água e vento tinham construído outra paisagem. Gonçalo Ribeiro Teles era outra vez chamado a intervir. Toda esta nova ambiência cria uma possibilidade de vida completamente diferente. Porque não há elementos que vivam aqui no Mediterrâneo que não precisem das duas coisas. Precisam do contraste. A vida é sempre feita de contrastes. A água é ao mesmo tempo movimento e é a serenidade máxima. Fundamental à vida e na estética da paisagem, o céu e a água permitem criar um diálogo de reflexão. Vocês não calculam o que é o som de um jardim. É um valor de som, é um valor musical, é um valor de cor. Porque a passagem do dia é extraordinária. Quando há qualquer coisa que possa ser uma reflexão dessa paisagem. Quando eu fiz aquela imersão do bosque do Brinquedo, não viu ainda. Vi, mas concretizo. Tem aqueles círculos todos espelhos com água. E que a árvore se reflete e a gente olha para baixo, não olha para cima. É uma inversão. Mas essa versão faz-nos compreender o que está para cima depende do que está para baixo. Agora sim, pode refletir. Se conseguirmos ter olhos de jardim assim, ficamos com a certeza de que as coisas mais importantes são mesmo aquelas que nos são dadas. Um processo tão espontâneo no mundo natural quanto vital. É o caso destes vales de aluvião para onde vem a água da chuva, criando sistemas ecologicamente mais sensíveis, com mais umidade, melhores solos e maior biodiversidade. Ao homem, basta aproveitar este presente natural em vez de teimar na interrupção do processo da vida. Há 4 ou 5 anos fizeram os prédios, agora sai aqui a água. Entupiram o poço e não só o poço, entupiram também a ribeira que aqui passava, criaram condições horríveis para estes prédios quanto à umidade e também quanto ao estacionamento subterrâneo que aqui foi realizado. Quer dizer, Lisboa não pode estar sujeita a uma urbanização deste tipo, não pode considerar-se o terreno como um terreno completamente artificial, sem cultura, sem qualidades próprias e construir onde é possível, financeiramente, onde há um negócio. Não pode ser assim. Nós temos que acabar com este planeamento, com esta estratégia de que a cidade é feita de betão, a cidade é feita de muitas coisas, de muitos recursos e de pessoas. Que não estão armazenadas em caixotes. Olá, Sr. Arquiteto, bom dia. Isabel, como é que vai? Vou às compras, vou... Como é costume, não é? Está numa entrevista? Não sei bem o que é isto. Qualquer coisa. Olha, defenda a nossa rua, a rua de São José. O que é que ela tem? De bom. Tem o pequeno comércio, tem a vizinhança, tem as pessoas que ainda se falam, ainda são gente. Quer dizer, nós dois somos gente aqui na rua. A gente cumprimenta-se. E não é preciso ser mais nada. Senão gente. Pronto, fazemos a nossa vida, não nos metemos na vida uns dos outros, mas gostamos uns dos outros. Pronto, isso é que é fundamental. E gostamos há muito tempo, nós nascemos quase juntos, não foi? Muitos. O Sr. Arquiteto era da idade do meu irmão e eu sou um bocadinho, era da idade do seu irmão, do Paulo. Pronto. Conhecemos desde sempre. E depois calhou, somos da mesma terra e depois calhou, eu vim morar para Lisboa e vim morar para aqui. Onde eu nasci. Pronto, mais adentro. Conheci os pais ali a morarem na Rua das Pretas para a Avenida da Liberdade. Pronto, como somos da mesma terra, conhecemos todos. E a rua é muito boa, não é? É, muito boa, muito boa. Tem que ser arranjadinha, claro. Isso falta muito. Arranjadinha, ali é a igreja de São José dos Carpinteiros, com a Casa dos 24. A gente sabe essas coisas todas. E vivemos essas coisas todas. Isso é que é felicidade.
A rua, como elemento de convívio, desapareceu. E os problemas são gravíssimos, porque as pessoas começam, evidentemente, a abandonar e a fugir desses lugares. Com vista ao lucro imediato, os investimentos na cidade têm seguido um planeamento urbanístico por zonas, tornando o meio artificial citadino cada vez mais hostil. Todos nós temos o direito de ter, que é o direito sagrado à indignação. Este desenho é um desenho horrível para meter um pavimento de cemitério. Isto é antigo, não sei quem é que fez isto. Já está assim há muito tempo, foi uma remodelação piche. São estas remodelações é que... Mas o que é que o Gonçalo propunha aqui? Tanto pavimento que há de espaço verde, de jardim. Exceto isto é, não está abalado como se fosse uma autoestrada. É impermeável totalmente. Estas coisas têm que ser também. Pois sei, é que não são conserváveis. Eu tenho que mostrar o projeto aqui do Torel. Em Faro, à saída do almoço do hotel Eva, tinha havido o almoço, estava tudo um bocado quente, e então o Pesará Correia defendia a reforma agrária, e o Betelos defendia uma reforma agrária diferente. Tiveram pegados um com o outro, foi preciso que tinha de haver entrevista, tenham juízo aqui na rua e tal. Também foi na rua, à porta do hotel, foi a Pinha das Vezes que entrou e separou, que estavam engalfinhados já um no outro. O Betelos não se intimidava quando as coisas... Porque o outro, quando são argumentos, agora quando são ofensas, ele ficava pior que estragado. Não tem intervalos, vá lá assim. Quer dizer, ele mesmo a descansar, ou se estiver a descansar, ele está em funções políticas. Sá Fernandes. Hoje é bomba. O Gonçalo acha que eu me devo meter nisto ou não? E ele disse que tinha que ser. Participar é para Ribeiro Teles um ato de solidariedade para com os outros, tal como o princípio de contínuo natural consignado na Magna Carta do Ambiente, a Lei de Bases, aprovada em 1987. Afinal, preparar Portugal para ser uma nação com futuro implica uma visão mais vasta para o ordenamento da paisagem nacional. Ter uma estrutura ecológica nacional que reúna todas as áreas e onde a água circula, o ar circula, onde a vegetação é particular, onde a fauna e a flora têm os hábitats mínimos para serem mantidos. Tornar Portugal sustentável implica a abertura de vias verdes na paisagem. Para tal, podemos ter de recriar a paisagem tradicional mediterrânica e, para isso, precisamos de proteger o solo orgânico. Para já, a intervenção começa a nível local, tem o nome de Plano Verde e visa atingir a sustentabilidade ecológica. São corredores interligados por onde circulam todos os fatores de ambiente. Quer dizer, portanto, é uma estrutura interior da cidade que já não tem o automóvel, que não tem o movimento de uma via de circulação, mas que tem uma ligação de recreio e de passeio com a extensão que a cidade hoje existe. Aqui até Monsanto são 4 km. Se fazem bem a pé. O objetivo não será criar um corredor verde? É isto. Isso começou em 76. Pôs-nos aos técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente, nas estações do metropolitano, a distribuir os folhetos. Era uma página muito simples que dizia convidam-se as pessoas dos 0 aos 80 anos para um percurso, num sábado. Um percurso começou na Estação do Rossio, ainda distribuímos algumas folhas na Estação do Rossio, e depois subimos à Avenida da Liberdade, atravessámos o Parque Eduardo VII, descemos à Avenida Gulbenkian e chegámos a pé a Monsanto. Em 20 minutos. E as pessoas fizeram isso. Houve 2 ou 3 mil pessoas que fizeram esse trajeto. Estava criada uma referência no sistema natural, o recreio de ar livre, neste trajeto pelo Corredor Verde de Lisboa. Uma vertente e uma estrutura ecológica urbana, contínua, onde a coexistência de diversos sistemas permite atingir a sustentabilidade ecológica, a estabilidade física da paisagem, a presença da natureza no espaço urbano e o conforto ambiental.
Um passeio a pé até Monsanto que teve o seu auge nas autárquicas de 1985. A célebre campanha Alfacinha, não é? Em que foi protagonizada, muito lançada estruturada, diria, pelo Luís Coimbra, talvez. Foi realmente talvez o arquiteto, com uma grande participação de Miguel Esteves Cardoso também. E realmente faz aquela coisa um bocado extraordinária, que é pela primeira vez conseguir pôr um partido fora do sistema ser eleito para a variação, não é? O Corredor Verde foi então aprovado pela Câmara de Lisboa, dando assim início à mudança para um planeamento urbano feito por sistemas que funcionam entre si. Penso que é um trabalho de paciência fundamental e é uma das chaves, da regeneração das cidades. E da ligação da cidade histórica, esta, onde estamos, com os seus verdes clássicos, à cidade sem história, que está do outro lado, não é? Das muralhas que já não há. E está a ver, é uma paisagem que mete o campo e permanentemente a cidade. Quer dizer, isto é o que devia de ser hoje a área metropolitana, cidade, campo. Senão o homem não consegue viver mesmo. Olhando para a cidade-região de Gonçalo Ribeiro Teles, segue-se o país em nome da continuidade da vida. A própria ONU defende hoje que é fundamental em qualquer cidade moderna, atual, a agricultura, a horticultura. Pessoas como o senhor. Isso é que é necessário, que são tão urbanos como aqueles de colorinho que vão para o escritório. A fusão já é inevitável. A crise petrolífera voltou a abalar o mundo, as alterações climáticas começam a não suportar os consumos de dióxido de carbono da economia global. O mundo sabe que o preço dos alimentos vai continuar a subir e a população das cidades a aumentar. As pessoas vão ter de se alimentar, mas também vão ter de respirar, de andar e passear na cidade. É por isto que o futuro passa pelo ordenamento da paisagem, onde uma estrutura ecológica nacional interliga todos os sistemas de vida. Afinal, o que nos sustenta é o que dá a sustentabilidade. O futuro é brilhante. As pessoas é que não sabem tratar do futuro. Os portugueses estão influenciados por como é que é dizer, por responsáveis desconhecedores. Não se chamam ignorantes, chamam-se desconhecedores. Sem o conhecimento, sem pensarem, sem conhecerem, é um problema de conhecimento, onde põem os pés. Isso, evidentemente, cria imagens que eles julgam realizáveis. Só isso é que se justifica para classificarem como interesse nacional problemas de momento, hipóteses de criação de riqueza, sem pensarem, de facto, numa unidade que constitui a humanização de uma região. É uma unidade de planeamento que faz funcionar todos os setores, mas principalmente aquilo que é indispensável à vida, que é o solo arável, é a circulação da água, é o abastecimento alimentar, é, evidentemente, o espaço, apenas com o valor de espaço, e é a resultante sábia de tudo isto que é uma paisagem. Atento, aguarda pela próxima oportunidade para ajudar o país a combater a crise de referência. Gonçalo Ribeiro Teles acredita que Portugal ainda pode recuperar. Com memória do passado podemos construir o futuro. Basta voltar a conhecer a nossa terra, a nossa história, recuperar o sentido universalista e as nossas emoções. Parar não, já tentei várias vezes, mas não fui capaz. Tentar até descobrir uma felicidade do não fazer nada. Pensar sem fazer nada. Deve ser ótimo. Mas é sempre qualquer coisa que não se faz neste mundo. Sem se transformar numa monotonia, num vazio. Eu julgo que a inquietação tem que existir. A inquietação que é sempre não é ser agnóstico, é inquieto na marcha.
Todos estamos numa marcha. Em que altura da marcha estamos, não sei.